Você sabe como criar uma lista suspensa no Excel pesquisável, onde você digita as primeiras letras dos nomes que você quer encontrar e você já busca uma lista referente àquelas letras. Por exemplo, eu tenho uma lista suspensa aqui, mas são vários nomes, né? Eu teria que procurar, por exemplo, o Jorge, procurar aqui dentro dessa lista para poder selecionar o Jorge. Mas e se a gente pudesse digitar as primeiras letras, ele já encontrar para a gente, por exemplo, JO, já encontrar o Jorge, RA, já encontrar aqui o Raimundo, NA, já encontrar aqui a Natividade, a Natália, MA, já encontrar o Manuel, o Matheus, Madalena, VA, já encontrar o Valdeci, o Walter Clécio aqui. Você sabe como fazer isso? Deixar essa lista dinâmica, pesquisável. Você sabe como fazer? Eu aposto que você não sabe ainda. Talvez você já tenha rodado aqui os 4 cantos do YouTube procurando um vídeo explicando como fazer isso e você não encontrou. Mas que bom que você chegou até aqui, porque nós vamos aprender como fazer isso nesse vídeo agora de uma forma bem prática. Então vamos lá? Então é o seguinte, como você já viu, já criei essa lista aqui, ela já está funcionando. Então nós vamos ter que criar uma do zero aqui para você aprender como fazer. Então eu vou aqui na planilha 1, onde eu tenho outra listagem aqui. Eu já tinha criado até um PROC-V, para de acordo com o nome que aparecer aqui, ele já trazer aqui para mim as informações. Então eu tenho uma lista de nomes aqui, né? Como você pode ver, uma listagem de nomes. Nós vamos criar uma validação de dados, uma lista suspensa baseada nessas informações aqui, nesses nomes que eu tenho aqui. Primeiro eu vou criar aqui nessa coluna, nós vamos começar fazendo aqui. Primeiro eu tenho que entender que lá quando eu for digitar o A, quero que traga os nomes referentes à letra A. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um A. Vou colocar aqui nessa célula de cima a letra A. E aí aqui embaixo nós vamos começar a criar fórmula. Primeira função que nós vamos usar é a função procurar. Então eu digito aqui igual procurar. Veja que ela já aparece aqui para mim. E aí eu vou procurar o que? O texto procurado vai ser o que? Vai ser o A, né? Eu vou procurar esse A aqui nessa lista de nomes aqui. Então eu vou procurar o A aqui nessa lista aqui. Então eu vou selecionar desde o primeiro aqui até o último, certo? Fecho parênteses, dou um Enter, vamos ver. Então ele trouxe, lembrando que essa função ela se torna automática, ela preenche automaticamente porque eu estou usando o Excel 2021. Você tem que ter, para você conseguir fazer isso aqui, você tem que ter o Excel, ou o Excel 365, o Office 365, ou então você usa o Excel Online. Você vai lá no seu navegador, digita lá Excel Online. Aí você vai chegar no site da Microsoft, no Excel Online. Você vai ter que inserir o seu e-mail e senha. Se você não tiver cadastro ainda na Microsoft, é só se cadastrar. Aí você vai fazer login com e-mail e senha, você vai criar uma planilha. Por exemplo, eu estou usando o Excel Online, eu não estou usando o Microsoft 365. Eu estou usando o Excel Online. Então você tem que usar o Excel Online ou então o Excel 2021. Ele tem esses recursos já mais avançados. Dito isso, vamos lá. Então eu pesquisei o A aqui. Na verdade, o que a função procurar ela está fazendo? Ela está procurando em qual posição está o A. Por exemplo, aqui o Valdeci, qual é a posição do A? É a posição 2, que é depois do V. V é 1, o A o 2. Então por isso que ele traz por aqui, traz pra gente o 2. Aqui, por exemplo, aqui no nome do Antônio Pereira, o A ele trouxe a posição 15. Então ele trouxe o último A, porque existe 2 A's. Depois eu vou explicar por que ele pegou o último e não o primeiro, né? Porque ele não está reconhecendo o primeiro como... Ele não diferencia a letra maiúscula de letra minúscula. Como o primeiro A está maiúsculo, ele desconsiderou. Se eu vier aqui apagar e botar minúsculo, aí ele já vai considerar o primeiro, ó. Veja que mudou para 1. Depois a gente vai usar uma função para consertar isso aqui. Vamos deixar ele maiúsculo mesmo, porque é nome de pessoa. E aí ele vai considerar o último A, que é a posição 15. Aí para consertar isso aqui, nós vamos usar aqui na função, depois da função procurar, nós vamos usar a função pri maiúscula. Então eu vou digitar aqui, ó, pri.maiúscula, abre parênteses e fecho parênteses aqui depois da referência do A, que é a referência K2. Então depois do K2 aqui, eu fecho parênteses do pri maiúsculo. Então agora ele está considerando aqui as letras maiúsculas também, porque ele não estava considerando. Lembra que ele tinha pegado aqui na posição 15, ele tinha pegado o último A aqui do Antônio Pereira e agora ele está pegando o primeiro. Só que aonde ele não encontra A, ele retorna esse hashtag valor. Então para a gente considerar aonde tiver esse texto, hashtag valor, a gente desconsiderar ele, nós temos que usar outra função. Então depois do igual aqui, antes de procurar, você vai acrescentar outra função que é a função enum, é número. Então, você vai digitar aqui, acento agudo, é
NUM, tem um acento agudo em cima do U também, e você vai fechar lá no final parênteses. Porque o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer o que é número e o que não é. Por exemplo, os números aqui, eles vão ser reconhecidos como verdadeiro. E aonde tem hashtag valor, que é um texto, ele vai ser ignorado, vai ser falso. Então, onde tiver número vai ser verdadeiro, e aonde não tiver número vai ser falso. Então vamos dar um enter. Ó, veja, aonde tem número ficou verdadeiro e aonde não é número ficou falso. Então, para a gente identificar aonde está sendo reconhecido como número, aonde tem a letra que a gente está pesquisando e aonde não tem, para a gente poder diferenciar onde tem as letras que a gente está pesquisando e onde não tem. Então a gente ainda vai criar outra função aqui, que é a função filtro. Nós vamos filtrar as letras que a gente vai digitar aqui dentro dessa listagem de números, de nomes aqui, né? Para ver se tem as letras que a gente está pesquisando. Então, quando eu digitar, por exemplo, aqui GE, eu quero que filtre dentro desses valores aqui quais são os nomes que tem as letras GE. Então, aqui, depois, antes do número e depois do igual, eu vou digitar a função filtro. Abro parênteses e eu vou filtrar isso aonde? Eu vou filtrar nessa lista aqui. Nessa lista de nomes aqui. Então eu vou selecionar essa lista aqui toda, vou dar um ponto e vírgula e lá no final vou dar outro ponto e vírgula, vou abrir aspas e quando ele não conseguir filtrar essas informações que eu estou digitando aqui, o que vai acontecer? Ele vai dizer que esse nome não está cadastrado. Então eu vou digitar aqui não cadastrado. Fecho aspas e fecho parênteses. Dou um enter, pronto. Agora ele está funcionando. Ó. Digitei GE, apareceu Giovanni, apareceu Genival. Se eu digitar RA, vai aparecer Raimundo, Donato Raulino. Se eu digitar NA, apareceu Natália, Nájila. Mas espera aí, nós não criamos a lista ainda. Nós conseguimos fazer esse filtro pesquisável, né? Quando a gente digita as primeiras letras, já aparece os nomes correspondentes às letras que a gente está pesquisando. Mas aí nós vamos criar a lista suspensa ainda. Então calma que ainda tem muita coisa aqui, presta muito atenção agora, fica bem atento agora. Então quando eu apagar tudo que tiver aqui dentro, vai aparecer a lista inteira, né? Igualmente está aqui na outra planilha. Planilha aqui à esquerda, quando não tiver nada digitado aqui dentro, vai aparecer a lista inteira. Só que nós precisamos criar uma lista suspensa aqui. Aqui que nós queremos criar a lista suspensa. Então nós vamos selecionar essa célula aqui, nós vamos na guia dados, nessa guia aqui, na guia dados, e vamos vir aqui em validação de dados. Aqui onde tem qualquer valor, nós vamos clicar aqui e vamos escolher essa opção aqui, lista. Então a origem, né, onde a gente vai criar nossa lista suspensa, vai ser essa listagem de nomes aqui. Então vou selecionar o primeiro valor, o primeiro nome que tem aqui, vou dar um F4 para travar isso aqui. E aqui que está o truque bacana, ó. Aqui que está o truque bacana. Não precisa eu selecionar essa lista aqui arrastando. Eu vou selecionar o primeiro e depois eu vou usar a hashtag. Ela vai abranger a lista toda. Toda vez que essa lista for atualizada aqui na base de dados, for retirado ou for acrescentado um novo nome, essa lista vai atualizar aqui na lista suspensa automaticamente. Por quê? Porque esse recurso avançado aqui do Excel 365 e do Excel 2021 permite a gente fazer isso. Selecionar o primeiro valor da lista aqui, depois colocar uma hashtag, depois clicar aqui em OK, em aplicar. E nós temos a nossa lista suspensa aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vou ver todos os nomes aqui da minha lista suspensa. Mas aí, como a gente fez essa lista pesquisável, é claro que eu não vou ficar procurando o nome aqui numa lista tão grande como essa, né? Já que a gente fez ela pesquisável justamente para não precisar fazer isso. Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui, por exemplo, a Fabiola. Eu vou digitar FA. Não apareceu, por quê? Porque eu não troquei aqui, eu tinha que ter trocado aqui, ó. Ela ainda está buscando como referência essa célula aqui de cima, onde eu iria digitar. Só que agora eu vou digitar aqui, né? Então eu tenho que trocar esse K2 aqui pelo G2. Então eu vou vir aqui onde tem o K2, essa referência de célula aqui K2, eu vou trocar pelo G2. Porque agora a gente não está mais digitando aqui, a gente vai digitar aqui a nossa pesquisa. Vou dar um Enter. Agora quando eu digitar aqui FA, por exemplo, já vai aparecer, ó, Fátima, Fabiola. Quando eu digitar RA, já vai aparecer Raimundo. Quando eu digitar NA, já vai aparecer Natália, Nájila. Quando eu digitar
AM, já veio Ana, já veio Antônio. Então nossa lista suspensa funcionando muito bem. Aí essa coluna aqui que a gente tinha criado aqui só para servir como uma coluna auxiliar, o que a gente pode fazer com ela? A gente pode selecionar ela e ocultar. Pronto, você vem aqui, digita o nome que você quer. Por exemplo aqui, ó, quando você digita o E, vem Erildo, vem Ismael, Edmilson. E aí já traz as informações aqui relacionadas ao Ismael, a tarifa, o valor do serviço aqui correspondente ao valor que você selecionou aqui. Aqui a gente tem um PROC-V, né? Eu não vou ensinar nessa aula. Se você quiser aprender sobre PROC-V, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Ou vai aparecer um vídeo aqui também acima, aqui em algum lugar aqui acima, para você clicar e ver sobre PROC-V. Eu tenho uma lista completa de vídeos aí falando só sobre PROC-V. Você vai aprender bastante. Gostou da dica? Eu aposto que sim. Então curte o vídeo aí, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos no WhatsApp, no Facebook, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.